Vamos orar pela vida dos nossos familiares. Em nome de Jesus, o Senhor vai alcançá-los, vai cuidar deles. Pode ter certeza disso, que o Senhor já está visitando a sua casa. Em nome de Jesus, estenda suas mãos para o local que você mora. Estenda em direção à tua casa, suas mãos, e já começa a profetizar junto comigo. Em nome de Jesus, e apresenta diante do Senhor aquele familiar que mais é perturbado, aquele que mais precisa de oração. Ai, amados, tem uns que é só a graça do Senhor Deus, mas o Senhor vai nos capacitando e nos fortalecendo. Em nome de Jesus, eu sei o que é guerrear pela família. Em nome de Jesus, eu sei o que é guerrear pela família. A minha família é uma bênção, mas porque eu sempre guerrei ao longo desses 30 anos. Então, em nome de Jesus, eles vão continuar sendo bênção. Oh, aleluia, Pai. Ah, Senhor, eu entro na sua presença agora, nessa noite, meu Deus, para poder orar pela vida dos nossos familiares. Espírito Santo de Deus, cobre a vida de cada um com o teu sangue. Coloca todos os teus anjos acampados ao redor dos nossos familiares. Ah, Espírito Santo de Deus, visita com poder, com graça, com autoridade, Pai, a vida de cada um. Ah, Senhor, abençoa a vida do meu esposo, apóstolo Douglas. Abençoa a vida da minha filha Thalita. Cobre ela com teu sangue, cobre ele com teu sangue. Senhor, abençoa o meu lar, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, cobre-nos com teu sangue. Livra-nos, Senhor, de todos os olhos invejosos. Livra-nos, Senhor, de toda a malignidade deste mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a minha mãe, Senhor, meu pai, meus irmãos, os meus sobrinhos netos. Oh, Senhor, cada um visita, Deus. Visita cada um deles, aonde eles estiverem. Aonde chegar o som da minha voz, chega a cura. Aonde chegar o som da minha voz, chega a provisão. Aonde chegar o som da minha voz, chega a libertação. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida dos meus tios. Abençoa, Senhor, a vida da minha sogra, da minha cunhada, o seu esposo, os seus filhos. Em nome de Jesus, eu creio no milagre da salvação, da transformação. O Senhor é aquele que transforma a água em vinho. O Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Eu apresento diante de Ti a vida do presbítero Alex e a vida da presbítera Adriana. Cobre eles com teu sangue e todos seus familiares. Abençoa, Senhor, a vida da missionária Elizabeth, suas filhas, seu filho, sua família, Senhor, que é bendita nesta terra. Honra, Senhor, cada um deles, aonde eles estiverem, aonde, Senhor, o Senhor vai poder abençoar. Você vai continuar abençoando, fortalecendo. Eu creio na tua graça. Abençoa André, seus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, a Cleide, a Luciana. Abençoa, Senhor, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Senhor, abençoa cada lar. Alcança as famílias aqui da região do Paravente com a tua graça, com a tua unção, a tua cura, a tua libertação. Onde tem uma pessoa, Senhor, no leito de depressão, cura, Pai, te peço. Tira da ansiedade, tira da depressão. Meu Deus, visita cada um, visita, Senhor, este bairro, tira toda a violência, tira, Senhor, toda situação complicada de assalto aqui da região, vícios. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está dando graça, libertando. Vem com a tua unção, teu poder. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço por mais esse dia de campanha. E eu creio que o Senhor vai capacitar a vida do apóstolo Douglas para nos abençoar. Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Eu vou dar alguns avisos, tá bom? E eu quero que você preste bastante atenção nesses avisos. Domingo agora é domingo de Santa Ceia do Senhor, domingo especial, culto do Dia das Mães.
Amados, traga a sua mãe para celebrar a Deus conosco. Venha. Eu tenho certeza que o Senhor vai te capacitar, te fortalecer. Em nome de Jesus. Você que não tem mais a sua mãezinha contigo, que o Senhor te console, que o Senhor te abençoe e fortaleça cada dia mais. E eu quero convidá-los também para estarem aqui na próxima quinta, que será o último dia de encerramento desta campanha. Nós estamos fazendo 3 dias da campanha Vencendo os Seus Leões. E em nome de Jesus, quinta-feira que vem, nós estaremos pegando todos os seus pedidos. Para você que participou da campanha ativamente, nós estaremos levando seus pedidos para o monte. Então, em nome de Jesus, em encerramento de campanha, pedidos levados para o monte, esteja participando. Dia 30 deste mês, dia 30, às 20 horas, né? Eu, o apóstolo Douglas e a profetisa Midian, iremos fazer um culto de libertação lá no Ministério Profético Casa de Oração. Fica ali no Jovaia, bem aqui perto da nossa igreja. Venham participar conosco, leve alguém que precisa de uma libertação, leva peças de roupa, leva foto, leva tudo, porque nós vamos ungir e quebrar toda maldição hereditária, toda maldição. Nós iremos quebrar esse culto, vai ser uma grande bênção. Ai, apóstola, mas eu tenho medo de culto de libertação. Não precisa ter medo, você precisa participar. Porque o Senhor vai curar a sua alma, vai tratar suas emoções. E o Senhor vai te libertar daquilo que é necessário. Aleluia. Amados, eu trabalho com o Ministério de Libertação já faz muitos anos. Muitos anos. O meu forte é o Ministério de Libertação. Aleluia. Então, eu posso falar para vocês que literalmente, se tiver alguma situação, o Senhor me revela e eu expulso para a pessoa ser completamente liberta e completamente curada. Amém? Eu acompanhei a vida de um jovem que faz parte, né, da história aí da minha família. E esse jovem, ele era dependente químico, ele usava muita cocaína. E esse jovem, eu sempre clamei a Deus pela vida dele. E ele é o meu cunhado, né? Eu posso dizer que ele é meu cunhado porque a esposa dele é como uma irmã para mim, porque a mãe dela era minha tia-mãe. Então, ele é meu cunhado. Queridos, ele usava tanta cocaína, que o quintal era forrado de cocaína. A gente não dava conta nem de limpar, de tanto pino de cocaína que tinha naquele quintal, perto daquela janela daquele quarto. E era muito difícil. Eu morava na casa de baixo, eles moravam na casa de cima. E era muito difícil. Ele estava pele e osso, ele tinha assim uma vida completamente destruída. Havia destruído o casamento, havia destruído tudo destruído. Vida profissional, tudo destruído. Mas Deus entrou com providência, porque nós guerreamos tanto pela vida dele. Hoje esse jovem, ele é um diácono na igreja lá em São Sebastião. Glória a Deus. Ele é um servo ungido do Senhor que prega nas igrejas. Tem um testemunho de vitória, um testemunho de poder. Ele é da Assembleia de Deus, Madureira. E ele é uma grande bênção do Senhor. E tenho certeza que Deus me usou para ajudá-lo. E hoje ele está liberto. Então eu tenho certeza que o Senhor também pode libertar aquele seu familiar que está nas drogas. Ah, apóstola, mas aquele não tem mais jeito não. Ele também não tinha mais jeito. Ele não tinha. Humanamente ele tinha jeito, apóstola? De jeito nenhum. Não tinha não. Mas não tinha. Ele estava no fim da carreira, literalmente. Mas Deus agiu em nosso favor. Ele foi liberto. Ele é um diácono na igreja. Ele dá aula na escola dominical. Ele dá aula de boxe lá numa academia lá na cidade. E hoje, ele trabalha numa empresa lá na cidade de Coleta. Né? Ele mudou de cargo na empresa. O Senhor abençoou a vida dele de uma forma sobrenatural, amados.
A casa dele é outro nível, outro estilo hoje. Antigamente a casa não tinha, era literalmente uma casa que não tinha teto, não tinha nada. Literalmente. Só tinha mofo. Só tinha mofo, só tinha sujeira, só tinha desgraça. Mas ele realmente teve a vida dele transformada. Hoje eles moram numa casa agradável, numa casa organizada, porque o Senhor capacitou eles. E todos os filhos estão servindo a Deus, um deles pela fé, mas em nome de Jesus, todos eles trabalham, todos eles estudam. Então, amados, é possível a transformação de uma família. Então eu creio nisso. Se você tem um familiar que você acha improvável, impossível a conversão, leve nesse culto de libertação. Ou leva foto, ou leva roupa, ou leva ele mesmo. Que você pode ter certeza que Deus vai agir com um milagre. E isso numa sexta, às 20 horas. No sábado, às 17 horas, nós teremos aqui, na Missão Apostólica Church, um culto de mulheres guerreiras. O culto mensal de mulheres guerreiras. Eu faço esse culto de mulheres guerreiras desde que a igreja inaugurou. É um culto mensal. É um culto que eu aprendi que uma vez por mês as mulheres têm que ser ministradas acerca daquilo que é para a mulher. Ai, apóstola, mas pode vir homem? Às vezes vem uns picudos, mas não tem problema. Eles podem vir também, entendeu? Porque eles vão ouvir uma palavra que vai ministrar o coração deles. Então, quem vai ministrar essa palavra deste mês vai ser a pastora Márcia Santos. Ela viria o ano passado, mas Deus fez algumas coisas na vida dela, na área da saúde, curou, fez um monte de coisa, e agora ela virá para a honra e glória do Senhor. Ela virá para louvar a Deus conosco, para pregar a palavra, e eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada. Visita culto nos lares. Tá? E, aproveitando, nós estamos fazendo visitas e culto nos lares. Se você deseja um culto no seu lar, uma visita no seu lar, nos avise. Marque conosco que nós iremos. Nós estamos fazendo um culto no lar, lá no Jardim Brasil, a cada 15 dias. É um culto no lar que é uma grande bênção. Então nós começamos pela Zona Norte. E nós queremos expandir esse culto no lar. Aqui para a cidade de Guarulhos também. Então, se você mora aí na Zona Norte, se você mora na Vila Galvão, se você mora nas regiões aqui de Guarulhos, fale conosco, nos chame, nós iremos. Eu e o apóstolo Douglas iremos. Claro que sempre tem alguém que nos acompanha, às vezes a missionária Elizabeth, às vezes os presbíteros, mas nós dois iremos visitar a sua casa. Ai, apóstolo, mas a minha casa é simples. Nós somos simples. Ai, apóstolo, minha casa está quebrada, está não sei o quê. Nós vamos lá abençoar a sua casa para você ter a bênção do lar, a bênção da família e o Senhor restaurar o seu lar. Ai, apóstolo, na minha casa só eu sou evangélico. Também nós iremos abençoar a sua família. Quem sabe com culto no lar, estrategicamente as pessoas se convertam, né? E entregam a vida para Jesus. Apóstola, mas eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho dinheiro para fazer lanche. Não, vamos na sua casa para comer. Nós vamos na sua casa para te abençoar. Tá bom? Nós vamos te abençoar. Nós vamos lá fazer a visita. É que nem visita de médico, tá? É visita rápida. Claro que se você tiver alguma situação, a gente vai marcar para a gente fazer um aconselhamento melhor. Mas nós vamos visitar. O meu ministério também foi marcado por visitas. Eu fazia muitas visitas no outro ministério. Então, podem me chamar que eu vou visitar o seu lar. Eu posso. Se tiver alguém enfermo, nós vamos também visitar. Nós vamos também orar, ungir com óleo. A palavra fala que se tiver alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja. Ok, nós já fomos presbíteros, mas nós somos apóstolos, nós podemos ir também visitar, ungir. Ai, apóstola, mas é no hospital, tem horário. Amados, eu tenho carteirinha de capelão.
Eu sou capelão, posso ser capelão, e nós podemos entrar de acordo com a regra dos hospitais em qualquer horário de visita religiosa. Tá bom? Vou passar aqui para o apóstolo Douglas. Lindo, abençoado. Glória a Deus. Boa noite a todos que nos assistem nas redes sociais. Compartilhe esta palavra. Amém? Faça menção do nome do Senhor. Adonai Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Faça menção do nome do Senhor. Compartilhe esta live. Porque ao compartilhar essa live, você pode estar salvando uma vida. Aí dos quatro cantos desse mundo, aonde ecoar o som da nossa voz, o Senhor vai trazer cura, libertação, transformação. Tem pessoas que nos assistem nos presídios, tem pessoas que nos assistem lá de países longínquos como Nepal, né? Turquia, Suécia. Tem pessoas que têm a nossa igreja lá na Suécia, né? Como a igreja delas, nossa igreja Verdade. Online. Então compartilha esta live, porque ao compartilhar esta live, essa palavra vai trazer libertação e cura, né? para essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Então, não deixe de compartilhar em nome de Jesus Cristo, né? E hoje é o segundo dia, a gente faz. Por que 3 dias? Porque é um dia por semana. Para quê? Para nós estarmos nos consagrando, estarmos nos habilitando em nome de Jesus. E como a apóstola falou, no último dia, né? Nós vamos levar os pedidos para o monte para estar orando. Você quiser ir com a gente, você vem aqui no último dia, você vai com a gente lá na campanha em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E na semana passada nós falamos sobre Sansão, né? Que pela força e o poder do Espírito Santo que o capacitava, né? O impulsionava para vencer os inimigos, ele matou um leão com as próprias mãos. Só que Sansão, ele gerava os seus próprios leões, que ele provocou a destruição da sua carreira familiar, sua carreira ministerial, ou seja, a sua vida, ele provocou, né, a sua própria morte, a sua própria destruição. Então, muitas das vezes, a pessoa que cria, alimenta e gera os seus próprios leões, que lá na frente vão acabar devorando a sua vida. Foi o que aconteceu com Sansão. Ao invés dele usar o poder de Deus em prol da vida dele, em prol do povo de Deus, ele infelizmente, ele não soube usufruir do poder de Deus, ele não soube, né, priorizar, ele não soube usar o poder de Deus, porque ele era uma condição ímpar, única, que nunca mais existiria na face da terra. Como Moisés, que subindo ao monte, ele foi o único homem que viu o Senhor face a face. E nunca mais nenhum homem teve esse privilégio. Assim como Sansão, nenhum outro homem teve esse privilégio. Então nós somos privilegiados. Você é um privilegiado, você que me assiste, né? Você que me acompanha. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 91, Salmo em que eu acabei de falar, Moisés escreveu. E olha só, a palavra do Senhor diz: eu que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, diz o Senhor Adonai. Antes, Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloca os teus anjos acampados ao redor desta casa, ao redor guardando essa transmissão, expandindo essa transmissão, que os teus anjos venham soprar essa transmissão pelos 4 ventos dessa terra. Em nome de Yeshua HaMashiach, coloca os teus querubins de fogo, 2 em cada canto desta igreja, com fogo, com poder, com espadas desembainhadas de fogo, rechaçando todo e qualquer espírito de inveja, todo e qualquer espírito contrário, toda oração contrária, toda bruxaria, feitiçaria já caiu por terra, está repreendido, já caiu por terra, todo encantamento de Satanás já caiu por terra em nome de Jesus Cristo. Se nós repreendemos todo mal em nome de Jesus. E no 2 diz Adonai: o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, me cobrirá com suas penas, sob as suas asas estarei seguro, né? A sua verdade é um escudo em broquel. Não me assustarei de terror noturno, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois disse: o Senhor Adonai é o meu refúgio, fiz do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordens ao nosso respeito, ao meu respeito, para que me guardem todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calcarei os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e me livrou. Me colocarei a salvo, porque ele conhece o meu nome, e eu o invocarei, e ele me responderá. E na minha angústia ele estará comigo, vai me livrar e me glorificar, saciar-me com longevidade, e ele me mostrará a sua salvação. Amém? Então, aqui o Senhor, né, trouxe essa palavra para Moisés, ao qual ele escreveu, e nesse salmo, um trecho de salmo, ele fala que você vai calcar os seus pés sobre os leões, né? O que representa o leão? O leão representa as forças do mal, representa aqueles levantes que se levantam contra você, o leão e a áspide. Né? A áspide quer dizer o quê? A serpente, a cobra. Quem representa a serpente e a cobra? Justamente ela é representada, né, pelo adversário das nossas almas, que é Satanás, o adversário das nossas almas. Então, para que nós possamos, né, termos autoridade contra os leões, né, que se levantam, como nós já falamos semana passada, tem o velho ditado, o jargão, né, que a gente mata um leão por dia. O que quer dizer? Isso é vencer as adversidades, as dificuldades ao qual se apresentam nossas vidas. Né? Por quê? Porque muitas das adversidades, elas se apresentam como leões, porque são como um adversário, uma fera que vai querer destruir, te devorar, que vai querer, né, despedaçar os teus sonhos, despedaçar aquilo que você conquistou, aquilo que você almejou, aquilo que você conquistou. Né? Então, muitas das vezes, nós nos deparamos com certos leões em nossas vidas que a gente quer fugir. Né? E a gente se depara com situações, a gente não quer encarar aquelas situações. Mas o único jeito de você vencer essas situações é quando você vai enfrentar elas. E é no enfrentamento que você vai ter vitória. Não adianta correr. Né? Você já percebeu quando você passa na rua e tem um cachorro bravo? Se você correr, ele corre atrás de você. Né? É que nem aqueles pincher, né? Se você corre dele, ele vem que nem um leão para cima de você. Né? Mas se você bater o pé, ele corre. Então você tem que enfrentar mesmo. Estou dando aqui uma alusão, né? Mas na verdade, o nosso dia a dia, a gente enfrenta situações muito adversas. Na família, no trabalho, na nossa vida social, no ministério, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Quantos leões você tem que derrotar, né, com os seus filhos? Muitas vezes o filho cresceu, o filho está adolescente, aí ele começa a ficar rebelde, começa a andar com más companhias, começa a usar drogas, aí não para mais em casa, ou até some de casa, ou pede para os pais para ir embora. Então, há muitas situações que tiram o sono, tiram o sono dos pais, tiram a paz dos pais. Né? Situações adversas de dívidas, problemas financeiros incalculáveis, né? Dívidas astronômicas que pessoas elas acumulam ao longo do mês, ao longo da vida. Pessoas que ficam presas no cartão rotativo, cartão de crédito. Né? São verdadeiros leões que vêm destruindo e devorando a vida financeira. Né? A pessoa chega, mal passa o dia 10 do mês, a pessoa não tem mais R$1 na conta. Então ela se enforca, porque ela se depara com tantas situações adversas que ela não consegue vencer. Então é necessário ter um enfrentamento. Né? Eu quero ler com você aqui uma passagem quando Davi ele foi arregimentado para estar no campo de batalha. Quando o Espírito de Deus, né, quando ele foi ungido, né, quando o profeta Samuel foi enviado pelo Senhor, lá na sua casa, na casa de Jessé.
E porque o Senhor já havia rejeitado a Saul como rei de Israel por conta da sua desobediência, por conta da sua covardia, por conta da sua falta de intrepidez. Porque para você enfrentar um leão, você tem que ter intrepidez, coragem, ousadia, força e disposição para vencê-los. Amém? Quando eu falo de leões, eu não estou falando especificamente de um animal. Eu estou falando, entendeu? De desafios que você vai enfrentar. E Davi, ele enfrenta um desafio literal, né? Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, só fica de olho aí na porta, né? Capítulo 17, lá no verso 31, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo, né? Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. E respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, eu o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul: vai-te, Davi, e o Senhor seja contigo. Né? Imagine que situação. Davi, olha só, né? Davi é retratado muitas vezes, a gente vê em muitas histórias, muitos filmes aí, né? Vê lá um cara magrinho, franzino, mocinho, pequenininho, né? Davi não era desse jeito. Você prestou atenção aqui? O que Davi falou para Saul? Ele falou que ele agarrou o leão pela barba. Sabe essa juba que o leão tem aqui, ó? Estão vendo aqui, né? Davi agarrou ele pela barba. Aqui, ó. A barba, pelos pelos aqui, ó. A barba é embaixo aqui, ó. Perto da boca. Com esse monte de pelo aqui, Davi agarrou ele pela barba, ele feriu e matou o leão. E depois ele matou um urso que é 2 vezes maior que o leão. Que o urso, ele é muito mais poderoso que o leão. Então, um homem, né? A Bíblia fala que Davi, ele era pequeno, ele era de baixa estatura, só que de belos olhos, e ele era ruivo. Mas para um homem natural enfrentar uma fera, ele não era um homem fraquinho, né? Ele com certeza ele era um homem muito forte. Ele era um homem adestrado ali em combate com feras. Ele não estava ali em guerra, né, com guerreiros, mas ele guerreava com feras. Porque o próprio gigante Golias, que era um homem de mais ou menos 2,90 m, quase 3 de altura, se ele se deparasse com um urso, certamente ele não venceria o urso, no mano a mano, como Davi fez com o leão. E certamente se um leão, né, um leão adulto, atacasse Golias, ele sem espada, sem escudo, sem nada, certamente o leão o despedaçaria. Porque um homem natural não pode enfrentar uma fera, né, uma fera poderosa. Só que Davi, ele falou que ele agarrou, ele não estava mentindo, ele agarrou aquele leão, o feriu e matou. Sansão também, possuído pelo Espírito de Deus, a Bíblia fala que ele rasgou o leão como se rasga um cordeiro. E Davi o matou também o leão. Ele enfrentou, né? Ele não ficou morrendo de medo, ele não ficou, a hora que ele viu que o leão avançou, que o leão, né? Que o leão atacou. Vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha, né? A hora que o leão atacou ele, né? O que ele fez? Ele foi para cima. Ele enfrentou aquela fera, ele arrancou a ovelha da boca do leão, né? E ele a livrou. E
e ele passou, ele não usou a funda, ele fala que ele matou aquela fera, ele matou aquele animal. Agora um homem, para chegar a esse ponto, era um homem muito adestrado para a guerra, muito adestrado no combate. E aí quando ele viu aquele filisteu, né, e o filisteu, ele era um desafiante, né? O filisteu Golias, ele propôs ali um desafio. Ficou o exército filisteu de um lado e o povo de Deus do outro. Ele falou assim, o desafiante, ele propôs um desafio. O soldado, o homem que me vencer, né, todo o meu exército vai ser escravo, e vice-versa. E aí Saul, ele viu aquela situação, e aquele duelista, ele descia aquele vale todos os dias, né? E o próprio rei que deveria ir lá enfrentá-lo, sabe o que aconteceu? O próprio rei, ele ficou com medo, ele ficou tremendo de medo. E o que aconteceu com os soldados olhavam para ele e viram, se o rei está com medo, imagina a gente, né? Imagine os irmãos de Davi, que quando Samuel foi lá ungir ele, os irmãos de Davi estavam todos lá bonitos, arrumados, né? Potencialmente prontos, como Saul era potencialmente pronto, que a Bíblia fala que ele sobressaía do povo de Deus, dos ombros para cima, que ele era o mais alto, né, do povo. Ele era tipo, um bonitão, né, cara bombado, cara forte, bonitão, barba cheia, musculoso, mas ele não tinha ousadia e nem intrepidez, ele tinha só a casca, só a aparência, né? Então, o que aconteceu? Se ele descesse lá para enfrentar o gigante, com certeza ele venceria. E aí Davi, quando ele olhou aquilo, ele viu aquele cara lá, ele falou assim, meu, você é fichinha para mim, meu. E aí Saul olhou para ele e falou assim, mas você não pode enfrentar ele. Ele guerreia desde a mocidade, você ainda é moço. Aí Davi olhou para Saul e falou assim, eu matei um leão, agarrei pela barba. Eu feri, matei o urso. O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e vai me livrar das garras desse filisteu. E aí Saul olhou nos olhos dele aquele brilho, olhou aquele espírito de intrepidez que havia nele. E sabe o que ele fez? Falou, tá bom, vai lá, vai enfrentar ele lá. Porque é o único cara corajoso que apareceu, porque os próprios irmãos dele ali ofenderam Davi, né? Quando Davi veio trazer os queijos, veio trazer os pães lá para os soldados, os irmãos ainda xingaram ele. O que você veio fazer aqui? Nós conhecemos a sua presunção, e volta lá cuidar daquelas poucas ovelhas ainda. Humilharam a Davi, só que ele não ligou para isso. Amém? Você não pode ligar para as humilhações que de repente as pessoas que estão ao teu redor, até os teus familiares, te humilham, né? Te botam para baixo, não te valorizam, as pessoas não te dão o devido valor, né? Te humilham pela tua aparência, te humilham porque não conhecem a tua caminhada. Ninguém viu Davi lá no pasto. Quando Davi estava lá, quando o leão apareceu, ninguém estava lá para ajudar ele, nenhum dos irmãos dele, os irmãos bombados, os irmãos bonitos, fortes, não tinha ninguém. Davi enfrentou o leão sozinho, enfrentou o urso sozinho. Não tinha nem o pai dele, não tinha soldados, não tinha ninguém, ele enfrentou sozinho. E muitas das vezes, né, até eu vi uma postagem esses dias, dizendo assim que há momentos em que nós temos que aprender a guerrear sozinhos, porque tem lutas que você vai ter que enfrentar sozinho. Tem guerras que não vai ter ninguém perto de você, o seu pastor não vai estar, que vai ter que orar você, amém? Teu chefe não vai estar, que vai ter que resolver você, teu pai e tua mãe não vai estar, que vai ter que resolver você. Então é necessário que você se habilite para você vencer as situações, né? Os problemas adversos que vão aparecer. Quando Davi estava lá no pasto, não tinha ninguém para ajudar ele. Ele resolveu o problema sozinho, né? Por quê? Porque o Senhor era com ele. Então, você tem que se apegar ao Senhor. O que Davi fazia lá? Ele era um levita, ele louvava o Senhor, ele era um adorador, né? Levita não, adorador. Levita que fica levitando. Ele era um adorador. Ele pegava a harpa dele, ele adorava o Senhor, ele compunha salmos, ele adorava o Senhor. Tanto é que quando depois ele foi ser chefe da guarda de Saul, né, o espírito da parte do Senhor que atormentava Saul vinha, atormentava, e Saul ficava endemoniado.
e queria matar as pessoas, queria matar Davi, queria encravá-lo na parede com a lança. O que Davi fazia? Ele pegava a sua harpa, ele tocava um louvor, ele tocava um cântico de adoração, e aquele espírito maligno saía da presença de Saul, e Saul ficava aliviado, ele voltava à sua consciência, ele voltava, né, à sua sensatez, e não mais queria matar Davi, mas ele sempre era possuído desse espírito de destruição. Enquanto as pessoas hoje nos dias de hoje, elas só porque elas servem ao Senhor, sempre vai ter um Saul querendo perseguir ela. E o maior desafio de Davi naquele tempo não foi apenas o leão, o urso, o gigante, mas foi o próprio Saul, a quem ele amava, a sua autoridade espiritual, a quem ele venerava, a quem ele respeitava, a quem ele tinha admiração, o perseguia e queria matar. E quantas vezes você admira uma pessoa, né? Você respeita aquela pessoa se vira contra você, ela quer acabar com a tua vida, quer destruir a tua vida, quer puxar o teu tapete, quer acabar com a tua carreira, com o teu ministério, né? Quer destruir a tua carreira profissional, destruir as tuas funções, e ver você humilhado, né? Ver você prostrado. E muitas vezes você admira aquela pessoa quer destruir você. Então são os leões que se levantam. E Davi, né, o que ele fez? Ele usou de sabedoria para poder enfrentar aquelas situações. Ele usou de sabedoria para poder vencer aqueles adversários, né? Ele usou da sabedoria do Senhor, porque ele era um homem ousado. Sabe o que Davi fazia? Ele se humilhava na presença do Senhor, como aqui na carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. O Senhor, Adonai dos exércitos, exaltou a Davi porque Davi se humilhava. Por isso que a Bíblia fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Não é porque ele era o bambambam, mas ele errava. Ele cometeu erros, né, humanamente imperdoáveis. Ele cometeu erros escabrosos. Ele cometeu erros abomináveis ao Senhor. Só sabe qual era a diferença dele para Saul? Saul arrumava desculpa, né? Saul, ele dava desculpas. Saul não obedecia à voz do Senhor. Mas Davi, ele se humilhava na presença do Senhor. Isso quebrantava o coração de Deus. E Deus o perdoava, o abençoava e engrandecia, exaltava o nome dele, como diz aqui: a tempo oportuno vos exalte. E aí continua dizendo aqui a palavra: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Porque ele tem cuidado de vós. Sabe que Davi tem um salmos de Davi, que Davi ele fala assim: como está abatida, ó minha alma, né? Por que está abatida a minha alma? Espere no Senhor, na salvação do Senhor, e adore a Ele. Então, sabe o que ele fazia? Ele se humilhava, né? Na ansiedade dele, ele entrava na presença do Senhor, ele adorava o Senhor, ele se humilhava na presença do Senhor, ele adorava o Senhor, ele liberava cânticos ao Senhor, né? E o Senhor o exaltava, né? Aí no 8 ele fala assim: sede sóbrios e vigilantes, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos irmãos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, Davi, ele cumpria essa palavra, né? Ele era uma pessoa sóbria, ele era uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada. Ele sabia a hora de atacar, a hora de recuar. Que muitas vezes quando Saul ia persegui-lo, ele sabia o momento de se esquivar, de fugir, de ficar calado. Ele sabia o momento de atacar. Ele sabia o momento, né, de se apresentar. Quando uma das vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, e até os seus soldados falaram assim: o Senhor entregou nas tuas mãos Saul, mata ele. E aí Davi cortou a orla do manto dele, ele sentiu o coração dele bater, ele quase infartou. Ele falou assim: não tocarei no ungido do Senhor. Em outra oportunidade, Saul estava dormindo no vale com os seus soldados, né? E estava lá todos os seus comandantes. E aí Saul desceu
na calada da noite, ele pegou a lança e a bilha de água de Saul, né? E ele subiu lá no outeiro, no monte, e ele gritou lá de cima, né? Aqui, Saul, a tua lança aqui, ó, eu peguei aí, se eu quisesse matar você, eu tinha matado. Ele era estratégico. E aí Saul olhou aquilo e ficou falando assim, Davi, meu filho, não sei o quê, ficou falando um monte de coisa, mas só que Saul ainda queria persegui-lo e matá-lo. Só que no final da história, depois Saul se suicidou, né, junto com seu escudeiro, e Davi, ele assumiu o trono, o reinado de Judá e o reinado de Israel, depois, posteriormente, a morte de Saul. Por quê? Ele teve toda uma trajetória de muitas guerras, muitas perseguições, muitas lutas, muitas adversidades na família dele, muitas adversidades, até por conta dos erros dele, muitas lutas no combate, porque ele precisou trabalhar como mercenário para sobreviver quando Saul perseguia, né? Muitas das vezes, Davi, ele enfrentou guerras terríveis, porque ele se habilitou lá atrás, matando aquele leão, matando aquele urso. Então, quando vier a adversidade na tua frente, amém? Não fique pasmo, chorando, reclamando, dizendo, ai que inferno, ai que porcaria, que não sei o quê. E hoje em dia, os crentes reclamam de tudo, né? Não pode arrochar o nó que o cara já sai da igreja, o cara já desvia da fé, né? Então é necessário que você se posicione. Se posicione com armas espirituais. Se posicione, né? Se revestindo da armadura de Deus, né? Pegando a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Vá se equipando, vá orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, entrando, né, nas cortes celestiais, né, reivindicando do Senhor tudo aquilo que você tem de direito, em nome de Yeshua HaMashiach, e guerreando contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, que nós temos essa autoridade espiritual para vencer. E Davi, ele se revestia dessa autoridade. E hoje, nos dias de hoje, muitos crentes, muitos cristãos, muitos líderes são derrotados. Por quê? Porque ao invés de eles se revestirem da autoridade, ao invés de eles se revestirem das armaduras de Deus e derrotar os seus leões, né? Derrotar os seus adversários, eles fogem, eles reclamam, eles põem a culpa em Deus, põem a culpa em todo mundo, acham um monte de alvos como culpados, mas eles não procuram atingir o verdadeiro alvo, que é o inimigo das nossas almas, que é o nosso adversário. Então é necessário você priorizar ao Senhor. Primeiro passo, você tem que ser um adorador. Amém? Aquele que adora, aquele que louva, aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que entra nas dimensões celestiais com cânticos de júbilo, ao qual você entroniza o teu espírito com a adoração ao Senhor. E, segundo, você seja uma pessoa ousada no espírito, que quando a adversidade aparecer, você não vai temer. Não vai temer o terror noturno, nem a peste que voa de dia, porque como nós lemos aqui, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, mas você vai andar para frente, vencendo e conquistando em nome de Jesus. Então você tem que ter esse posicionamento, como o Senhor fala aqui na palavra dele. Então é tempo de você se posicionar hoje, amém? É tempo de você tomar uma posição, porque se você estiver no campo de batalha e você for frouxo no campo de batalha, certamente você vai morrer. É necessário você ter ousadia, ter estratégia, né? Você saber usar as armas espirituais que o Senhor te entrega. Você pedir para o Senhor, qual a estratégia que eu vou usar, Senhor, para vencer essa situação? Qual a estratégia que eu vou usar para vencer esse levante, esse inimigo, esses que me afrontam? O que eu devo fazer, Senhor? Qual o meu posicionamento? O que eu devo falar? O que eu devo responder? O que eu devo fazer? Qual a minha postura? Você tem que consultar o Senhor, porque Davi, toda vez ele perguntava, Senhor, eu devo ir? Atacarei eles? O Senhor falava assim, vai, ataca, né? Ou às vezes o Senhor falava assim, não fique aqui, porque certamente se você ficar aqui você vai morrer. E Davi, ele seguia as orientações do Espírito de Deus. Então tudo você tem que buscar a orientação do Espírito, tudo você tem que buscar a orientação do Senhor, para que quando chegar o momento certo, o Senhor ele vai te guiar, vai te dar a estratégia certa, vai colocar as armas certas na tua mão, né? Vai capacitar você
né, vai armar você com as armas certas. E você vai ficar imbuído do poder e da autoridade, né, e da ousadia do Senhor. Para você ter a resposta certa no tempo certo, na hora certa. Para que você possa vencer os seus adversários, né, e você ser vitorioso em todas as situações. Então é necessário você estar cheio do espírito de ousadia e intrepidez, como Josué e Caleb, né, que neles havia um outro espírito, e eles aguardaram firmes na promessa, e depois de 40 anos eles conseguiram, né, eles venceram gigantes, conquistaram terras, conquistaram o monte e venceram todas as situações, porque a promessa deles, eles não deixaram vacilar, eles não deixaram cair por terra a promessa do Senhor, mas eles ficaram firmes na fé, eles ficaram, né, perseverantes e guerrearam contra toda a adversidade, e eles obtiveram a vitória, independente do tempo. Não fique olhando para o tempo, que muitas das vezes você olha, ai, faz tanto tempo, né? Ai, faz 1 mês, 2 anos, 3 anos, 10 anos. O tempo, ele é uma distração. O tempo, ele é apenas um pretexto. Então não fique observando o tempo, mas observe, né, o mover do Espírito do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar, que o recado está dado. Então é tempo de você se habilitar esta noite. É tempo de você estar imbuído. Eu estou sentindo aqui a graça do Senhor, sentindo a unção do Espírito de Deus, a unção de intrepidez e de ousadia. Eu sinto aqui a presença do Senhor aqui nesse altar. Rabiassuri cantarabiassou, né? Porque a mesma unção que estava sobre Davi, que está sobre nós hoje, e nós estamos imbuídos, revestidos dessa autoridade para poder guerrear. Se você ainda não tem essas capacidades, qualificações para poder guerrear, venha estar com a gente, venha aprender conosco, né? Venha caminhar com a gente, que você vai aprender a derrotar os seus leões. De repente ninguém ensinou você. De repente você não sabe como vencer essas guerras. De repente você não sabe como vencer essas batalhas, né? No teu corpo, nas enfermidades, nas tentações, né? Nas adversidades com família, com trabalho, com dinheiro, com todas e qualquer situações que você esteja enfrentando hoje e que você vislumbra lá na frente, não vê nenhuma saída. Parece que fechou o tempo, está tudo escuro e você não vê mais nada. É tempo de você se posicionar em guerra, é tempo de você se levantar, né? E você ir para o combate em nome de Jesus. Amém? Então, feche os teus olhos, vamos estar orando e apresentar essa situação diante do Senhor. Orabassuri cantarabiassou. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, te glorificamos, Pai, te exaltamos em nome de Jesus Cristo, Pai. Orabassuri cantarabiassou. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, visita cada um que nos assiste, Pai, cada um aqui presente. Senhor, que o Senhor venha, Pai, revestidos desse mesmo Espírito, Pai, que Davi era revestido. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha agora, Pai, derrubar, Pai, esses leões, derrubar, Pai, esses que têm enfrentado, que têm apavorado os teus filhos, Pai, que têm destruído a vida financeira, familiar de cada um aqui esta noite. O Senhor venha visitar essa pessoa no presídio, visitar essa pessoa aí nesse local escuro onde ele está, nesse quarto de depressão. O Senhor venha tirar você dessa depressão, esse espírito de morte eu repreendo. Em nome de Yeshua HaMashiach está repreendido esse espírito de morte na tua vida. Eu já profetizo na tua vida que você é mais que vencedor, que você vai vencer todos esses leões, todos esses enfrentamentos, e você vai se levantar na ousadia e na intrepidez do Senhor e vai vencer em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Diante do Senhor, ainda continuo orando, Senhor, por cada pedido de oração, apresentando cada nome que aqui colocou, Senhor, os seus pedidos de oração, que aqui colocaram os seus pedidos de oração. Ah, Pai, a presbítera Adriana, Senhor, o presbítero Alex, Senhor, cada pedido que os teus filhos apresentam aqui, meu Deus, em nome de Jesus, portas de emprego, Senhor, casas, em nome de Jesus, são leões que os teus filhos estão enfrentando, salvação de familiares, liberação de pensão de mãe, em nome de Jesus, segundo carro, Espírito Santo de Deus, cada pedido dos teus filhos, venha com a tua graça alcançar, meu Deus, venha, Senhor,
Senhor, sobre a vida da Carla, a sua família, as suas filhas, Senhor, Thaís, Tamires, Yasmin, Jade, Lorena, o Denilson, Senhor, emprego, a faculdade, vida sentimental, casa própria. Ore, canta, labalá, xere, canta, labalaias. Oh, Senhor, cuida, Senhor, da vida profissional, sentimental. Senhor, abençoa a vida, Senhor, da Elizabeth, a Carolina, a Camila, o João Gabriel, a Maria do Carmo, Danilo, a Sônia, a Luciana. Em nome de Jesus, o Enzo, Pai. O Nauai, Pai, em nome de Jesus, a Luciana, a Maria, a Verônica, o Jorge, a Shirley, a Isabel, a Lisandra, Elisângela, a Bélia, Senhor, o Juninho, a Maria. Ah, Senhor, abençoa a vida da Thalita, a vida da Rebeca, a Gabriel, a Helena, o John, Caleb, Nauan, Pai, o Luiz, a Fernanda, a Sara, Mateus, a Cláudia, em nome de Jesus, o Douglas, meu esposo, Júlia, Sandro, Elisângela, Gael, Marisilda, Nayara, Marilena, Adelmo, em nome de Jesus, Ana Paula, seus filhas, o Júnior, Pai, a Camila, o Antônio, o Henrique, Pai, a Edivânia, todos os meus alunos do terceiro B, minha diretora, Sueli, minha vice-diretora, Patrícia, ah, Senhora, a coordenadora Márcia, agora, Senhora, a dona Neide, as professoras Janete, Jô, Márcia, Vanessa, Ana, José, Josi, em nome de Jesus, Johnny, Senhor, que cada professor, Pai, em nome de Jesus, dessa escola, Pai, a Jô, Senhor, abençoa a Márcia, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a Ellen, Senhor, em nome de Jesus, a Isabel, Senhor, a Rita, cada professora, que eu não me recordo os nomes agora, ah, Senhor, a Valéria, Senhor, a Simone, a Shirley, Senhor, a Cíntia, Pai, abençoa, Senhor, a Vera, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas pessoas, a Cláudia, Pai, em nome de Jesus, a Carolina, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, meus colegas de trabalho, tanto da escola Motoca, Senhor, anterior, quanto, Senhor, da escola Taravante Ervolino. Meu Deus, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, do seu Manuel Benedito Lisboa, Senhor, transforma a vida deste homem, Senhor, a vida do Glauber, Senhor, do Santos Lisboa, Senhor, tira toda inveja no trabalho, a vida do Gabriel dos Santos Lisboa, espiritual, traz, Senhor, ele de volta, em nome de Jesus, para os teus caminhos, fortalece, Senhor, a vida da Andréia, a vida, Senhor, do Alexandre, do Anderson, da Andressa, das suas netas, Pai, em nome de Jesus, abençoe e transforma essas famílias, meu Deus, a vida da Luciana, a vida, Senhor, da Cleide, da Lorena, Pai, da Nilceia, da Wanda, da Lutz, Senhor, de todos os teus filhos, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um. O Senhor tem a tua graça para derramar sobre a vida deles. Visita, Senhor, o seu Everton, Pai, lá no presídio. Abençoa, Senhor, a vida do Carlos, Pai, lá no presídio. Abençoa, Senhor, em nome de a vida do Alexandre no presídio. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida da dona Nadir, a vida do pastor Carlos, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, da Adriana, Senhor, em nome de Jesus, da sua filha, abençoa a vida da Edvânia, das suas filhas, fortalece essas famílias. Em nome de Jesus, ah, Senhor, cada um, Senhor, cada um que apresentou o nome, cada um que não apresentou, que eu nem me recordo. Visita também, Senhor, a vida da pastora Cláudia. Abençoa, Senhor, a vida do bispo Marcos. Senhor, livra, Senhor, esses teus filhos de toda enfermidade. Vai curando, vai transformando, abençoando a igreja, Senhor. A Assembleia de Deus, Pai, em nome de Jesus, filhos da promessa, dá a tua graça aos teus filhos, abençoa, Senhor, a profetisa Midian, Senhor, a vida, Senhor, da sua mãe, Senhor, missionária Joana, em nome de Jesus, seu marido Petrônio, seu pai, abençoa, Senhor, cada membro do ministério profético, casa de oração, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Eduardo, Senhor, da sua esposa, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem um tempo maravilhoso
para acrescentar nesse ministério também. Oh, Rabalachaias, Erecanta, Labalaias. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa também, Senhor, a minha amiga, Senhor, a pastora Valéria Messias e seu esposo, seu filho. Abençoa o seu lar, seu ministério. Fortalece, Senhor, essas famílias. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, cada um aqui. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem um tempo novo para acrescentar para cada filho teu. Fortalece a vida dos teus filhos. Fortalece cada ministério. Fortalece para o teu chamado, para os teus filhos vencerem seus leões, vencerem seus gigantes. Em nome de Jesus eu te agradeço. Abençoa também, Senhor, a vida da pastora Rosângela. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem um tempo novo no ministério da tua filha. Abençoa a vida da Duda, Senhor. Vai curando de toda enfermidade. Vai transformando a vida dela. Abençoa e fortalece. Abençoa e fortalece cada filho teu para um tempo de vitória, um tempo de renovo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Aplauda o Senhor. Amados, se você assistiu esse culto, nos abençoe com a sua oferta. Eu tenho uma ação social para ser realizada. Não é para o morador de rua, mas nós vamos fazer, que Deus está colocando no meu coração. Eu preciso comprar meias de lãs para minha mãe fazer umas toucas e umas meias para nós distribuirmos no asilo. Nós queremos fazer essa obra social no asilo e vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor vai dar a vitória para cada um. Em nome de Jesus, eu creio na chave da vitória, eu creio no milagre, eu creio no sobrenatural. Em nome de Jesus, abençoa esse ministério. Entrega a sua oferta, nossa chave Pix é 712@gmail.com. Tá bom? Você pode entregar a chave Pix na conta da igreja, pode mandar para mim um comprovante, falando, ó, apóstolo, estou abençoando esse ministério, abençoando esse trabalho que vocês vão fazer no asilo, em nome de Jesus, nós vamos fazer. Por quê? Amados, está chegando frio. Os idosos, eles precisam de touquinha, meinha, cobertor. Tem asilo que tem, mas às vezes eles precisam também de doação de fraldas geriátricas. Então, Deus colocou no meu coração isso hoje. Então eu falei, já mandei na lista de transmissão. Quem quiser abençoar, abençoa, amados. Deus vai te dar vitórias, em nome de Jesus. É uma estratégia que Deus colocou no meu coração. Apóstola, por que você não está fazendo mais um trabalho social com moradores de rua? Por hora Deus falou para parar. Tem muita igreja fazendo, tem muita gente fazendo, então por hora eu não vou fazer. Tá bom? Então eu vou me habilitar um pouquinho mais, vou fazer uns cursos novos aí no DENARC, para poder sair aí para enfrentar esses leões na rua, né? Que não são fáceis. Esses tipos de drogas novas são muito complicadas. Então nós precisamos nos habilitar, nos revestir. Eu tenho medo? Não, não tenho medo, amados. Mas nós precisamos fazer as coisas com ordem e decência. Não adianta eu chegar numa situação com um morador de rua e ver o morador de rua lá e não saber como agir diante dessas drogas novas, porque eu estou um pouquinho desatualizada. Então eu vou me atualizar. Quando me atualizar e tiver um público para me ajudar a ir na rua, aí eu irei. Por enquanto nós vamos fazer o trabalho nos orfanatos, nos presídios, e vamos fazer o trabalho nos asilos, porque é isso que Deus quer, que nós façamos a vontade dele. Feche os teus olhos, eu quero abençoar a sua oferta. Eu vivi um grande milagre hoje. Hoje eu consegui consagrar meu dízimo. Já mandei para a chave Pix da igreja, uma bênção. Mas em nome de Jesus, abençoa. Abençoa, faça que nem nós. E já recebe, já entrega o dízimo, para não ter que ficar pendente nada. Feche os teus olhos, amados. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada filho teu que vai participar desse projeto. Cada filho teu vai trabalhar nessa obra social.
cada filho teu que vai à frente de cada situação. Eu creio, Senhor, que o Senhor já nos deu a chave da vitória. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor vai nos capacitar para esse trabalho. Em nome de Jesus, já vai ungindo a mão da minha mãe, Senhor, para que ela faça, Senhor, esses trabalhos. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor vai capacitá-la, porque eu tenho certeza, Senhor, que será uma grande bênção, uma grande honra, em nome de Jesus. Pai, eu também abençoo a vida dos teus filhos, para que eles possam ir para uma semana de vitórias, uma semana de triunfo, cheios da graça, da paz, do amor de Jesus Cristo. Deus abençoe, queridos, fiquem na paz. Aplauda o Senhor, né?